Já estamos de volta. Nosso Tá Na Hora Maranhão. Olha a hora, 7 horas e mais 20 minutos. Começa agora a nossa resenha com a participação deles, os jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques. Turma, boa noite. Eu tô percebendo, antes de começar, rapaz, eles estão de preto, homens de preto. E diz que na rádio também Luísa tava de preto, né? John. Eu lavo boa noite a você, ao Ricardo. Todos nós lá, coincidentemente, estávamos de preto hoje. Eu, o Ricardo e a Luísa na bancada do Expediente Final. Lá começa às 6 horas da noite na difusora Unidos FM 93.1. E, coincidentemente, o aniversariante do dia, a Diana, também estava de preto, não é? Mas foi tudo coincidência, né, Ricardo? Hoje foi apenas coincidência. Só o Suricato que não estava, né? Só o Suricato, mas aproveito para dar boa noite para todos os nossos amigos, telespectadores, pessoal aí que está sintonizado aqui na TV e na rádio, não Tá Na Hora Maranhão. Não tem nada a ver com o Dia das Bruxas, né, Ricardo? Não, boa noite, Olavo, John, boa noite a todos. Hoje ainda tem isso, né? Nem sabia, rapaz. 31 de outubro, né? É o Halloween, né? Não, mas não é por isso não, foi coincidência, né? Mesmo. Dizem que a roupa preta emagrece, né? Eu não tenho jeito, olha a largura. Nada, você tá esbelto. Pode vestir preto, azul, o que for, fica uma largura mas só. Depende da roupa preta, né? A roupa preta tem que ser justa e essa coisa, enfim. Aí dá uma emagrecida, uma enxugada. Você tá bem, Ricardo? Tá bem aí? Bem mal. Não. Ei, antes de começar aqui, deixa eu falar um negócio, porque os nossos telespectadores e os ouvintes da rádio também são os melhores, porque eles ajudam a gente a fazer o programa. Eu, agora há pouco, estava falando com o Bial sobre vários bairros aqui que são iguais, comunidades que são iguais em vários pontos da cidade. E aí veio o seguinte, Divinéia, que também teve um ataque, é uma invasão na beira do mangue entre o Radional e o Santa Cruz. Tem ainda, aí ele botou, temos Vila Conceição, no Alto do Calhau, no Coroadinho, no João de Deus, na região da BR-135. Quem está falando é o Eudman Noleto, motorista de aplicativo. Aliás, a participação é muito, muito maravilhosa. Obrigado pelo esclarecimento. Eu havia falado, Ricardo, porque a gente tem aqui comunidades repetidas. Por exemplo, ele botou Vila Conceição, tem o quê? 4 comunidades aqui em São Luís. Então, muitas comunidades com nome igual. Deve ser bom pro carteiro, né? Ah, que dificuldade, viu? É difícil encontrar. Obrigado, Eudman Noleto, sempre participando com a gente, contribuindo. Valeu. Brigadão. Simbora, vamos começar. Segundo a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, hoje às 9 horas da manhã, o presidente Lula esteve reunido com o governador do Maranhão, Carlos Brandão. John, nós já podemos falar o que foi acertado? Já tem divulgação dessa agenda, o que se falou durante esse encontro? Olavo, pelo menos o que o Brandão disse, o governador Carlos Brandão, que foi uma conversa muito boa. Ele considerou muito boa a conversa com o presidente Lula. As imagens estão aí, a gente dá pra, pelo menos pelas imagens, dá para ver que o governador está sorridente, né? O Brandão está sorridente aí com o Lula. Essa reunião foi hoje pela manhã, lá em Brasília, entre os dois. Uma pauta que já era esperada há um bom tempo. O próprio Lula, o presidente Lula, quando esteve aqui no Maranhão, lá em Imperatriz, especificamente, disse que iria tratar dessa questão do Maranhão envolvendo as eleições, que ele defendia a unidade, que era importante, está todo mundo unido, e queria conversar com o governador Carlos Brandão acerca dessa situação que a gente tem visto no Maranhão. A gente fala aqui todo dia, praticamente, dessa situação entre dinistas e brandonistas que hoje estão praticamente rompidos. Que são, tanto os dinistas quanto os brandonistas, são aliados do presidente Lula. Né? Os dois, o governador Carlos Brandão é aliado do presidente Lula, os dinistas são aliados do presidente Lula, e ele esteve aqui em Imperatriz, até citou o nome do ministro Flávio Dino também. Então, hoje eles estiveram reunidos, quase uma hora de conversa lá, uns falam 40 minutos, outros falam uma hora de conversa, mas foi por volta lá de 9h30, 10 horas da manhã. Que eles se encontraram. E o governador Carlos Brandão disse lá na rede social que foi um encontro para tratar da questão política, para tratar das obras aqui no Maranhão, né, que é feito pelo governo federal, em parceria com o governo do estado. A gente cita a obra da litorânea, a metropolitana, por exemplo. Mas eu tenho certeza absoluta que o que dominou essa pauta foi a questão política do Maranhão e como resolver esse impasse hoje que a gente vê no estado entre um entendimento, uma pacificação, uma reunificação dessas duas alas que se dividiram, não é? Que estavam unidas no passado, no palanque do Lula, e que hoje estão
divididas. Há essa divisão entre eles, dinistas e brandonistas. É isso aí. O Brandão deve ter ali falado dessa situação do Maranhão, em que ele deve ter levado aquela pesquisa, em que ele tem mais de 70% dos votos, e que o candidato dele, né, o Orleans, o sobrinho, está bem posicionado nas pesquisas e que ele defende que o Orleans seja o candidato. Também deve ter colocado que talvez só renunciará para o mandato, disputar o mandato de senador Brandão, se talvez o Felipe renunciar também, e que hoje, no momento, ele não vê a possibilidade de sair do governo porque é inviável, não é? Segundo o próprio Brandão tem dito, não confia mais nos dinistas, não confia no Camarão e não teria essa confiança para deixar também o Camarão governar e não teria esse respaldo para ser candidato, também o apoio aos seus aliados. É basicamente isso, com certeza. O Lula deve ter escutado, ouvido Olavo e Ricardo e feito ali as análises, talvez colocar alguma proposta na mesa, de entendimento, mas em suma foi só os dois conversaram, foi uma conversa reservada ali e que nós temos essa imagem dos dois. Até porque, Ricardo, o presidente Lula pode ouvir, mas de fato de fazer uma canetada, de dar uma canetada, ali efetivamente não tem muito o que fazer, porque o governador está no cargo. E aí o que faz mesmo é essa conversa que a gente até havia falado aqui sobre essas possibilidades quase nulas, né, sobre o recuo da candidatura do Palácio dos Leões. Não, é isso. O governador é um governador bem avaliado, né? Tem mais de 70% aí de aprovação no governo dele. É um governador que tem uma estratégia para as eleições, já tem um pré-candidato que está se articulando, que já aparece bem nas pesquisas, como o John falou. Agora, eu estou com o John, viu? Eu vejo que o Lula mais ouviu do que falou, né? E deve ter. Mas e aí, o que a gente pode fazer para juntar? Não existe uma possibilidade? Talvez o Brandão deva ter dito o que a gente vem ouvindo aqui no Maranhão já. Não, eu até toparia renunciar, desde que o vice também renunciasse, porque não tem mais confiança, né? E mesmo renunciar a essa altura do campeonato, para o Brandão, não seria assim tão simples, viu? Por conta de acordos que já estão firmados aí com prefeitos, com deputados, com lideranças. É difícil você recuar desse ponto em que o Brandão já está. Mas certamente essas conversas elas irão fluir. Esse foi o primeiro de vários outros encontros, inclusive não só com o Brandão. Eu creio que o Lula vai se reunir com os dinistas, com a turma do PT, com o Camarão, com o Márcio Gerri, com o Otelino, com a turma que faz o campo lulista aqui no Maranhão. E esse campo lulista inclui, claro, o governador. Eu sempre falei aqui, eu não vejo que o Lula vá ficar contra o governador Carlos Brandão. Mas isso não quer dizer que ele vá virar as costas para a turma que está lá do outro lado da dissidência. O que o Lula vai tentar fazer, esperto como ele é e matreiro, ele vai tentar juntar todo mundo, né? Deve ter ouvido do Brandão, sim, Brandão, mas aí como é que a gente fecha essa chapa? E o Brandão deve ter colocado lá, eu tenho aqui o meu pré-candidato, que já está bem avaliado, né? Tem o senador Everton, que o senhor disse para mim que queria que ele fosse o meu candidato ao Senado, mas nós temos uma vaga para o Senado e temos a composição para a disputa para a Câmara Federal e para a Assembleia. Tudo isso está em aberto ainda, né? Isso é o começo de uma série de conversas que certamente ainda virão. Até porque o cenário que se desenharia numa possível, uma especulação aqui, Brandão renunciando, governador Brandão, e o vice Felipe Camarão renunciando, seria o caso da presidente Iracema da Assembleia assumir o cargo. É isso, Ricardo? Assumiria após uma eleição, né? Teria uma eleição... Ela assumiria e convocaria uma eleição... Em 30 dias. A eleição entre os deputados, né? E aí essa eleição vai que dá um 21 a 21 de novo, né? Mas eu vejo mais... uma coisa certa, assim, né? Mas eu vejo mais aí, talvez por isso que o Camarão falou ontem, não é? Vocês viram? Porque não renuncia, Sim. né?
Porque assim, eu vejo assim, se o Brandão renunciar, o Camarão renunciar, assuma a Iracema Vale. E aí eles conduzem, eu acho que o governo, com a maioria da base, conduz o processo e elege o que eles quiserem. Elege. Se tiver a repactuação, elege, tranquilo. Por isso talvez os rudinistas não, mas aí a gente não consegue... Aí a Assembleia voltaria a ter aquele score, 41-1, né? Só o Fernando Braz que não votaria. E é complicado, assim, no meio desse resultado que já teve aí, dessa metade, porque como é que você vai confiar? Acho que a confiança está quebrada na esfera do Executivo, do Legislativo, está difícil deles confiarem uns nos outros, diante desse cenário que a gente vê aí nos últimos meses. A turma precisa ter maturidade, eu já falei aqui, a turma precisa ter maturidade para compreender que a decisão é do governador, a prerrogativa é do governador, aquilo que você falou lá, nem o Lula pode impor. É uma decisão do governador, ele que tem o controle da própria sucessão. O que a turma precisa compreender, eu me refiro aos dinistas, é que eles precisam pensar na renovação dos mandatos de deputados, né? Deputados estaduais, deputados federais, que eu repito, tem muita gente que não gosta quando eu digo isso, mas é a minha opinião. Eu os considero necessários, né? Pelo conteúdo de proposição, até mesmo quando fazem oposição, o fazem. Às vezes tem o excesso, mas onde não tem excesso, né? Eles o fazem de uma forma inteligente, consistente. E eu quero até aproveitar aqui, me retratar aqui com o Camarão. Ontem eu fui muito duro com o Camarão, né? Fui muito duro, minha filha puxou minha orelha. Pai, como é que você fala daquele jeito com o Camarão? Camarão é gente boa. Vocês são bons. Então, eu peço aqui desculpas ao Camarão. Fui muito duro com o Camarão. O Camarão está tendo uma posição de marcar o terreno. Né? Olha, eu tenho o direito de querer ser candidato, eu sou pré-candidato e tal. Vai caber ao partido decidir se ele vai ou não ser. Mas ele está no direito dele e está, convenhamos, né? Mostrando que tem personalidade. Ainda vejo que ele errou naqueles pontos que eu citei ontem aqui. Mas eu fui duro com o Camarão. Lá no interior, Ricardo, a pessoa fala assim, se não engrossar o cangote, o caboclo passa por cima, né? Então, nesse momento, se ele não colocar as mãos para fora, né? Engrossar o cangote, como fala, aí, quem sabe, ele já é descartado. Então, acho que ele está no papel dele mesmo, né, Ricardo, de lutar aí com unhas e dentes pela possível candidatura dele, pré-candidatura ao governo do Estado. Né? Numa negociação ele não é valorizado, né? Exatamente. Chega lá, Camarão tem que resistir, né? Olha, pontuar com dor dígito nas pesquisas, tem que estar endurecendo discurso, diálogos pelo Maranhão, tem que estar se movimentando, porque vai chegar uma negociação, poxa, e aí não tem força, né? não é valorizado, então ele precisa estar fazendo o papel dele, como o Ricardo disse. E se dormir... Lá vem. A onda leva. Não pode dormir. Camarão que dorme, não tem negócio assim? E tem o seguinte ele também, até postou um dia Ricardo. desses, vocês viram que o Camarão postou explicando lá na rede social dele que o estômago do camarão é na cabeça, né? Disse que não era... Pra explicar aquele ditado, né? E tem também, Ricardo, só pra gente passar para a próxima pauta, que muitos políticos precisam ir para o primeiro turno para poder ganhar aquela bagagem, ganhar aquela relevância, porque no segundo turno já é uma nova eleição, negociações novas, e a pessoa que ficou ali, por exemplo, o próprio Laésio, que ficou em segundo lugar, ganhou um outro peso, né, na eleição passada por conta do resultado que tem. Você ultrapassa o primeiro turno muitas vezes com um ganho de capital político. Seria isso, Ricardo? Nessa conjuntura atual, um segundo turno não interessaria ao Lula, né? Para o Lula, o ideal seria a turma estar junta e decidir logo a questão no primeiro turno e até para se concentrar na eleição dele, que provavelmente vai para o segundo turno, pelo menos a título de hoje. Eu não vejo hoje possibilidade nacional. Eu não vejo hoje chance de a eleição ser decidida em turno único, a eleição para a presidência da República. Então imagina aí, para o Lula, não é melhor ter a turma toda aqui quebrando lances na reeleição dele no segundo turno do que estar pensando aqui, brigando aqui num eventual segundo turno para o Palácio dos Leões?
Um segundo turno atrapalha e não ajuda em nada ao projeto de reeleição do Lula. Um segundo turno ocorrendo, fatalmente é porque a direita pode ter elegido aí um senador, né? São 2 vagas, aquilo que eu venho falando. Você tem o Everton Rocha que está muito bem encaminhado aí a reeleição dele. Mas são 2 vagas, né? Você tem o Everton encaminhado, mas e a outra vaga? Se dividir, meu irmãozinho, fica difícil. E para o lado, tem muito telespectador falando, inclusive tem uma mensagem por aqui, não seria o legal ter um senador no Maranhão, não para o governo, porque a gente sabe que o governo perde com isso. Não seria bom para a democracia ou para a representatividade, um de direita e um de esquerda, Ricardo? Olha, essa questão de direita e de esquerda são questões de vida, né? A pessoa vê o mundo de um jeito, outros veem de outro, né? Eu vejo que esse negócio de ideologia é uma grande tolice, é um grande atraso. Vou lhe citar um exemplo. Hoje está todo mundo metendo o cacete na polícia do Rio de Janeiro, porque a polícia matou mais de 100 bandidos lá. Eu choro pela morte dos 4 policiais, me perdoem a franqueza, né? Respeito a dor das mães dos bandidos que morreram. Mas eu choro pela morte dos 4 policiais. E eu não me considero um cara de esquerda, mas eu não sou também de direita. Essa coisa de ter um senador de um lado ou de outro, no tocante ao projeto do Lula, e ele tem dito isso, é mais importante para ele eleger senador do que eleger governador. Por quê? Porque se a direita dominar o Senado, fizer maioria no Senado, como hoje domina a Câmara, aí, meu irmãozinho, o que vai ter de ministro do Judiciário impeachmentado vai ser uma festa. E como que se vai governar? Se hoje a presidência da República tem dificuldade de manejar o orçamento, que o orçamento está todo concentrado no Legislativo, notadamente ali pela Câmara dos Deputados, é essa a questão, né? A não ser que o Brasil queira um presidente de direita e faça a maioria de direita também na Câmara e no Senado. Isso não quer dizer que nós não tenhamos uma democracia. Isso não quer dizer que eu sou contra a democracia. Não, a democracia é necessária. Isso é importante você trazer esse esclarecimento, Ricardo, para saber aqui qual a repercussão de eleger um de direita, eleger um de esquerda, a percepção aqui do Ricardo trazendo para a gente trazer à mesa aqui essa discussão sobre a eleição de representantes tanto de um lado quanto de outro. O que isso pode representar, sobretudo, não só para o Brasil, mas para a representatividade, digamos assim, para a governabilidade. Pronto. É isso. E o cara ser de direita, só para fechar, viu, Olavo? O cara ser de direita ou de esquerda não quer dizer que o cara seja bom ou ruim. Tem político de direita bom, tem político de direita ruim, tem político de esquerda bom, tem político de esquerda ruim. Isso é inerente à condição do próprio ser humano. Vou citar um político aqui de direita que eu acompanho assim de longe. Vejo a forma como ele se relaciona com todo mundo. Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, tem uma postura totalmente diferente da postura dos irmãos. É um cara mais comedido, é um cara mais do diálogo. Na esquerda, eu posso citar aqui como exemplo também de político que se coloca assim para o diálogo, o Fabiano Comparato. Para mim é um grande senador, um cara que é muito centrado, né? E a gente precisa ter essas visões diferentes de mundo. Pronto, vamos seguir aqui, a gente segue com o nosso Tá Na Hora Maranhão, a nossa resenha, porque enquanto a turma do Palácio dos Leões não se decide quanto 2026, o prefeito da capital continua com algumas movimentações que para alguns seguem como sinalizações, será? Para uma nova disputa eleitoral, John? O prefeito Eduardo Braide, ele não afirma que é candidato. Você sabe disso, Olavo, conversou com ele ontem. Mas ele se prepara, não é? Caso tenha essa oportunidade, caso o cenário seja muito favorável para ele. Por exemplo, repercutiu ontem a presença do vereador lá de Imperatriz, Ricardo Seidel, que até outro dia era secretário do prefeito do Rio do Amaral, tá ele na foto aí. Esse evento, gente, é aqui em São Luís, viu? Não é Imperatriz, não, é em São Luís, mas ele esteve aqui, o Ricardo Seidel,
que é um representante da direita, né? Ele é da direita, é vereador em Imperatriz e já tem esse relacionamento com o Braz há um bom tempo. E também esteve aqui em São Luís o vereador de Bacabal, o Romarinho, né? Que é influenciador, é jornalista, trabalha, cobre essa área de polícia, mas ele é vereador de Bacabal. Até outro dia repercutiu umas críticas que ele fez ao ex-senador João Alberto, que também hoje é vereador de Bacabal. Então são dois nomes ali que têm um grande alcance nas redes sociais das suas cidades, Imperatriz e Bacabal, e são dois vereadores populares, né? Então, assim, o Braz tem estreitado essa relação com algumas lideranças do interior do Maranhão. Já falou, por exemplo, Timon. Timon tem uma boa relação com o Luciano Leitoa, com o Grupo Leitoa. Lá em Coroatá, o Braz tem uma relação muito boa, dialoga bem lá com o pessoal da Movelar, o ex-prefeito, essa turma toda. Então, cada cidade ele tem ali alguns representantes, sobretudo alguns que têm mais penetração nas redes sociais no mundo digital. O que dá um indicativo, denota aí, que ele pode sim ser candidato a governador, né? E precisa desses apoios. O Ricardo sempre fala, não dá para ser candidato a governador sozinho. Precisa de apoios, apesar de o governo do estado estar fechando o cerco, né? O governo do estado cada cidade tem que pegar a primeira força, tem que pegar a segunda força, mas não dá para pegar todas as forças, né? Sempre tem alguma cidade, alguma liderança ali que fica solta, que não quer ir, né? Porque tem a rivalidade com o prefeito local, com o grupo do prefeito local, ele acha, não, se vou pegar um outro candidato, porque eu não vou apoiar um candidato que já apoia aqui meu adversário na cidade. Vou tentar apostar no outro nome aí, quem sabe se ele ganhar, ele me apoia para prefeito, né? Então tem essa questão toda. E o Braz tem se aproximado aí de algumas lideranças do interior do Maranhão. Mas ele nunca falou para nenhuma delas, pelo menos eu tenho conversado com algumas dessas lideranças, ele nunca falou para ninguém, nem por telefone, nem pessoalmente, que ele é candidato a governador. Ele nunca falou, né? Nunca disse. Você pode perguntar aí para o Romarinho, lá em Bacabal, pode perguntar aí para o próprio Ricardo Cedo, se o Braz chegou a dizer que ele vai ser candidato a governador. Ele não disse. Ele apenas está estreitando os laços. Ele foi, vocês lembram que ele foi lá em Balsas uma vez, na Agrobalsas, foi na eleição de Imperatriz lá, apoiar a Mariana, vocês lembram também, né? Então ele fez algumas sinalizações, mas não quer dizer que ele já está com a campanha na rua. Fizeram lá um slide dele na Baixada, né? Para ele ir lá na Baixada Maranhense, mas ele está apenas dialogando, conversando, focando na gestão municipal, fazendo entregas. Mas eu creio que daqui para o começo do próximo ano ele deve dar um parecer, né, definitivo em relação a essa questão, se disputa ou não o Palácio dos Leões. Mas já tem, olha aí, acabou, mas já tem até apoiadores explícitos, não só secretários políticos que já postaram aí enigmas nas redes sociais, mas já vi também, inclusive, carro com o nome dele, como de alguns outros políticos. Será uma mensagem, algo subliminar? A gente vai acompanhando aí para ver como é que fica a expectativa para o anúncio ou não, anúncio de que vai ou não ser candidato a governador ou prefeito de São Luís. E assim a gente encerra a semana aqui no nosso Tá Na Hora. Senhores, obrigado, bom fim de semana para vocês. Boa, boa. Vai para Caxias, não? Não. Beijo grande, beijo na família, fica com Deus, tchau, tchau, até segunda. Até segunda.